ZWS-37, Rádio Colmeia de Pato Branco. Aqui da capital do sudoeste do Paraná, a Rádio Colmeia dá as últimas notícias da região. Atenção, patobranquenses, mais uma ação de violência dos jagunços da Citla contra o povo trabalhador, desta vez nas imediações do Verê. Precisamos dar um basta nessa guerra. A companhia de colonização tem colocado capangas para agredir, expulsar e até matar os nossos agricultores. Essas terras sempre foram motivo de discórdia. No tempo do Império, Brasil e Argentina disputavam o mesmo território. Depois, na Guerra do Contestado, era Santa Catarina que queria boa parte da área. No mesmo lugar que hoje estão as grandes plantações de soja, existia uma imensa floresta de araucária. O solo fértil e a mata nativa eram motivo da cobiça das companhias colonizadoras e dos madeireiros. Mas era também a esperança de fartura que sonhavam os pequenos produtores rurais vindos do sul. Essa área, já foi falado, que tinha mais ou menos 470 mil hectares. E esses 470 mil hectares, a Citla os comprou do governo federal por 4.720.000 cruzeiros. Por quê? Porque o Mário Fontana, que era gerente dessa empresa, essa Citla, era portador de uma carta de crédito junto ao governo federal com essa quantia. E quando chegou ao governo federal para cobrar essa quantia, Mário Fontana, que era gerente da Citla, propôs essa permuta pela carta de crédito por essa Gleba Missões. Naturalmente, era uma proposta indecorosa. E aí foi feito, então, o registro da escritura e Mário Fontana, a Citla, simplesmente se apossou dessa área que estava sendo disputada por tanta gente. E acontece que, em cima desta área, havia outro pretendente que era um legítimo, vamos dizer, dono quase da área, que era o Poceiro. E não eram poucos, não. Eram 32 mil famílias que existiam dentro dessa área já, assentados alguns para o próprio governo federal, através de um projeto que Getúlio Vargas tinha criado para poder desafogar um pouquinho a demografia intensa do Rio Grande do Sul e ocupar as regiões do sudoeste do Paraná e oeste do Paraná, que foi o projeto conhecido como o projeto da Cango, Colônia Nacional General Osório, né? Em Francisco Beltrão, a atual sede do Exército Brasileiro mantém as características originais da Cango, Colônia Agrícola Nacional General Osório. Criada em 1943 para reforçar o povoamento estratégico da fronteira, a Cango teve papel importante durante os combates na região. Porque, na verdade, os agricultores, eles não eram contra de pagar a terra, de ter documento da terra. Qualquer um falava, né, que nós não tínhamos direito daquela terra, só direito de posse. Quando nós entramos aqui, só direito de posse. Mas todo mundo sabia que um dia tinha que pagar essas terras, ou para uma companhia, ou para o governo, né? Né? Então, ninguém se renegava no caso de pagar. Mas no sistema dele, desconfiou, não tinha como. Eles não davam título, eles davam lá uns papéis. Mas em 52, o governo federal, por várias razões de ilegalidade e imoralidade daquela titulação, anulou o título. Aí a Citla também entrou na justiça. Mais uma vez, a região ficou sub júdice.
essa problemática do Acitla só foi resolvida em 88, legalmente. É fato que isso tudo, durante 58 anos, foi sub júdice. Mas houve um fato nesse meio do caminho, que foi um ato do Jânio Quadros, em 1961, que desapropriou essa região. Uma região de cerca de 500 mil hectares. Era a área que houve todos esses conflitos. O jovem locutor da cidade dava notícias sobre a revolta do Sudoeste em 1957. Tempo de luta pelo direito à terra. A ocupação do território no sudoeste do Paraná foi feita à bala, muita luta e sangue derramado. De um programa meu que eu fazia diariamente, era um comentário, e sob o título de Não Atacamos, Comentamos. Só que naquele dia, eu acho que eu devo ter trocado, dizer atacamos, não comentamos, porque eu fui tão veemente nos... Eram 15 minutos que eu tinha, eu me extrapolei, fiquei 30 minutos contando e revivendo as barbaridades que as companhias de terra haviam cometido contra a população pacífica, ordeira, trabalhadora de uma região como era o sudoeste do Paraná. A rádio tinha vindo há mais de um ano falando contra a pretensão das companhias, dando as notícias e reproduzindo os discursos que o senador fazia, os deputados federal e estadual faziam. Eu os lia no ar, e todos eles contundentes contra a forma de que se pretendia vender as terras do Sudoeste. Eles me ameaçavam de morte, mas eles me ameaçavam, acho que mais para me assustar. Eles não acreditavam, eles não viam perigo em mim. Não é que nem aquele coitado do Pedrinho Barbeiro, que era vereador, que foi fazer um baixo assinado para levar para o Juscelino, e quando eles viram que ele estava com o baixo assinado quase pronto, foram lá e mataram o cara. A praça principal de Pato Branco faz homenagem a um lutador, Pedrinho Barbeiro. Morto quando colhia assinaturas para levar às autoridades na capital federal do Rio de Janeiro, ele é o símbolo da resistência dos poceiros contra as colonizadoras. Para nós foi porque nem morreu um pai, porque é o que estava trabalhando para nós, era o que estava defendendo o que nós tinha. E o cara mataram assim, que nem sangue frio, que nem matar um porco, um animal. Outro herói da resistência do Sudoeste, Leopoldo Preiliper, o Tigrinho. Foi assassinado em julho de 57, alguns meses depois do início da revolta dos poceiros. A violência tomava conta do Sudoeste, a terra prometida para gaúchos e catarinenses que vieram ao Paraná para construir uma nova vida. Por que eles não colocaram a placa? Essas terras pertencem à companhia Acitla e tá. Podiam ter feito isso que o povo se segurava. Mas como não tinha ninguém que falasse que tinha proprietários nesta área, o povo foi entrando. Entrou o gaúcho, o catarinense, o paranaense e vieram vindo. E como eu também vim para cá. Eles só falavam que eles queriam dinheiro, né? E daí o meu pai falava que não tinha, mas não tinha mesmo, né? E daí o meu pai disse, o único que eu tenho é aqueles porcos ali que tá engordando pro gasto. Daí ele disse, mas então, deu jeito. Da janela da antiga emissora de rádio, avista-se a praça. A mesma praça que foi palco da reação dos poceiros. Incentivados pela voz forte do locutor, eles resolveram dar um basta à ação dos jagunços. Na mesma praça, hoje moderna, está um dos personagens mais atuantes dessa história. Eu não oferecia perigo nenhum, eu era um pequeno caixeiro viajante, sabe? Só que eu me revoltava e dizia para eles que eu não ia tomar providência. E aí quando chegou aquelas crianças açoiteradas aqui, eu peguei e fui com elas para a delegacia e tive a sorte de chegar lá. Eu falo que tem Deus em tudo. Em cada toquezinho dessa briga aqui, Deus botou a mão. Às 4 da manhã chamaram o delegado para ir para Rio Grande do Sul, porque a mãe dele está passando mal. Quem que estava de suplente? Um amigo meu que foi caminhoneiro junto comigo.
me entregou a delegacia para mim. Aí eu cheguei aqui no Tomazoni e detonamos a briga, bem como está contando no livro aí. Detonamos, não houve conversa com ninguém, não conversamos com ninguém. Eu vim desesperado com aquelas crianças açoitaradas da delegacia, cheguei aqui, passei a mão no microfone do Ivo e digo, se tu não fala, falo eu. Daí o Ivo, mas me conta como é que é, foi assim, eu tô com a delegacia na mão, com 15 polícias e tal, e vamos detonar o negócio. E detonamos. Bom, eu diria que foi fundamental, sem a presença de um órgão de informação, como era o caso da Rádio Colmeia, jamais a população teria tomado a iniciativa de expulsar os homens das pseudo-companhias colonizadoras da região. O rádio era o único meio de comunicação naquele tumultuado outubro. Foi a Rádio Colmeia realmente que tomou frente deste movimento dos poceiros do sudoeste do Paraná. Recorrer a quem? Lupião era o governador Moisés Lupião. Você fazer uma ligação a Curitiba era praticamente impossível. Não tínhamos jornais, 2 emissoras, a Rádio Colmeia e a Rádio Vicente Palotti, mais tarde Colmeia também de Francisco Beltrão. O povo evidentemente pediu, né, por justiça através do único meio de comunicação. E daí quando resolveram de enfrentar, daí que através da rádio, né, então comunicava toda a comunidade de Francisco Beltrão, enfim, da área, né, onde pertencia, que era para ir a Beltrão, né, e daí Barra Grande também foi chamado, então a gente foi, né, então mostra que não é, por que eles mandaram depois um policiamento em torno de 200 a 250 policiais? Porque lá em Curitiba a notícia era que os colonos eram revoltosos, né? Então o governo do estado mandou a polícia. Estimulados pelo rádio, poceiros tomaram coragem e partiram para a luta, para defender as propriedades, para defender as suas terras. Para mim foi muito bom. Eu gostei até de participar, porque era o que a gente tinha que fazer mesmo, né? Porque ou vida ou morte, como se diz, né? A gente tinha que pelear, né? Porque não era justo ver tanta injustiça que eles estavam cometendo desta maneira, né? Daí meu pai ficou nessa encruzilhada, né? Então mesmo assim não tinha conformação. Daí avisaram o povo, avisavam na rádio que ninguém se botasse no caminho. O povo, os agricultores não andassem. E teve uma pessoa que saiu para as estradas e não tinha só meu pai que fazia guarnição assim no meio do mato, nos encruzilhadas. Daí eles chamaram e o cara teve que se apresentar. Senão o negócio era atirar, mas eu acho que meu pai nunca atirava em ninguém porque ele era muito bom. Ervelino Colletti mostrou coragem ao lutar contra as colonizadoras que lhe cobram por uma terra que já era de sua propriedade em 2 vizinhos. E neste barulho, no dia 13, formou-se aqui nesta praça, mais ou menos 1.500 cavaleiros. Isso aqui ficou entulhado de gente daqui, e o Porto Alegre veio de Pato Branco, que nós subimos lá na área da minha casa, e na área da minha casa nós começamos a conversar, tive que fazer um comício. Precisamos ter feito um comício, falar, olha minha gente, a revolução acabou, o pessoal da companhia foi embora, agora vocês estão livres, nós também. Só cuidado com essas árvores. Quem não tinha arma, trouxe a foice. E quem não tinha foice, trouxe a enxada. E quem não tinha enxada, trouxe o revólver. Trouxe a espingarda, e aqui ficou minadinho de gente. A revista O Cruzeiro, principal publicação do país no final dos anos 50, contava para todo o Brasil o que acontecia nesta parte do Paraná. Aquela revista Cruzeiro, né? Naquela vieram de avião até aqui, não é? E até queria falar um pouco comigo também. Depois saiu um artigo na revista Cruzeiro, e lá dizia assim: no Paraná as revoluções se fazem através da rádio, né? Enquanto a imprensa nacional dava esse destaque para a revolta aqui do Sudoeste, em Curitiba
não se comentava tanto, parece que não era tão grave assim para quem seguisse certos órgãos de imprensa. O trabalho era bem mais parcial, não tinha credibilidade, inclusive de hoje. E nos dias 6 e 9 de dezembro, ele apresentou o relatório dele, o Otton Mader, e dizendo que o repto foi reforçado pelos órgãos de imprensa de Curitiba que defendiam o governador. Quer dizer, mesmo sabendo que de tantas mortes que aconteceram aqui, eles continuavam fazendo pouco caso. E no relatório dele, o Otton Mader apresentou 14 mortes comprovadas, mais 2 pessoas desaparecidas, mais 47 que foram perseguidas, que foram assaltadas, que foram espancadas, fora uma relação muito grande de pessoas que tinha sido ameaçada, que estavam, inclusive, tinham uma lista de marcados para serem mortos, né? Então, isso mostra a dificuldade que se tinha para obter informações naquele tempo. Aquilo reuniu os colonos, todos armados de enxada, de foice, de facão, de tudo que era coisa, né? Mas aqui dentro não deu nada de briga, né? Só que daí lá pelas tantas estavam todos reunidos, daí passou um avião. Sei lá o que era aquele avião. Daí de repente os colonos estavam tudo em prontidão com a bandeira, tudo, mas aquilo voaram, foram se esconder. De medo, né? Foram se esconder, arrastaram a bandeira, fez uma limpa, né? Dia 12 de outubro de 57, se reunimos aqui, essa turma daqui, da Cango, do seu Augusto Pereira. Era 415 colonos que veio daqui. E aí nós tomamos conta da delegacia. E formamos uma comissão de 31, 32. Para assumir a responsabilidade tudo da cidade, né? Os 94 anos de vida e a memória privilegiadas reconstituem os fatos da época de violência. Volta e meia aparecia 1, 2 lá na Pérola para enterrar, que eles matavam aí para os matos. E não queriam saber o que era colono, ou pagava ou desocupava. E aí? Com o quê? Só com a vida. Outra coisa não tinha. E a gente tinha família. Agora que foi sofrido foi naquela época. E não é só um e nem 2. Entrava mudança às vezes de 40, 50 por dia aqui. Esses matos tinham muito colono. E tudo trabalhador. O que vem de lá do sul, eles vêm para derrubar mato e para trabalhar. Esses não são gente que especula. Ele quer serviço. Novamente a rádio convocando, novamente os poceiros tomando conta da praça. A antiga Marrecas viveu o dia de guerra e teve a maior expressão do movimento. No meio, um líder, Walter Pecoá. Mas o Walter se dava muito bem com todos os colonos. Ele, desde o começo, foi com os colonos contra as companhias de terra. A gente andava por aí, ele continuava dando consulta, veio uns amigos dele, ficavam cuidando ali no hospital, porque tinham medo. Ele ia para a sala de cirurgia com o revólver na cintura, porque era ameaçado. Porque quando nós chegamos aqui, logo depois ele foi candidato a vereador e se elegeu. Que também era uma das coisas que eu queria sair do Rio Grande, era por causa da política, para ele nunca mais se meter, mas no que chegou aqui já, na primeira eleição, nós chegamos em setembro, em outubro já foi criado o município aqui, não, em dezembro que foi criado o município. E logo depois, na outra vez, ele foi candidato a vereador, se elegeu, depois foi vereador de novo, depois foi prefeito, depois foi deputado, aí foi cassado, aí nunca mais se candidatou. O saudoso Dr. Walter era um amigo da gente, médico da região, com muito respeito e muita garra. Tomazoni também foi um homem de muito respeito e muita garra. O Prolo, o Pedrinho, que foi assassinado,
que se eles não tivessem matado o Pedrinho, talvez tivesse sido pior. Como eles mataram um dos companheiros nossos, das pessoas que gostava de lutar, isso lá no Verê, gostava de lutar pelo progresso, e até ele era vereador, então o pessoal dizia, nós matando esse, os outros correm tudo, né? Não havia mais segurança, não existia policiamento, não existia autoridade que cuidasse, ordenasse, organizasse a segurança da população. Então, passamos um momento bastante difícil. Isso foi em 1957, né? A verdade é que existiam os jagunços aí. E esses jagunços fizeram barbaridades, mataram bastante gente, porque foi mais ou menos feito um levantamento, no final da coisa morreu mais de 40 pessoas na época. Aquele dia que nós viemos do interior e a gente veio aqui para o centro, nós vimos tudo isso aqui que tinha acontecido, né? E para mim foi uma novidade, porque na hora que aconteceu isso, eu não estava aqui, né? Mas depois, quando a gente veio, a gente viu que os escritórios das companhias estavam todos... tinham arrebentado e tinham entrado nos escritórios e a papelada toda jogada na rua, né? E tinha vários escritórios, não só esse, tinha outros também. E outra coisa marcante, assim, que foi muito bonito, foi ver a Avenida Júlio Assis Cavaleiro, assim, coberta de branco, de papéis, que foi quando os colonos, no dia seguinte, invadiram o escritório das companhias, quando conseguiram expulsar. Quando as companhias foram embora, eles entraram no escritório, jogaram tudo que tinha dentro do escritório, os móveis, mesa, guarda-roupa, tudo, e os papéis na rua, né, os papéis que eram as promissórias, que eles tinham assinado, e que eles procuravam as promissórias para poder rasgar, para poder jogar fora, para que eles não tivessem que pagar. E eu lembro que isso, assim... me deu uma alegria muito grande de dentro de mim sentir que eles tinham ganho. Na história das fronteiras agrícolas, das lutas pela terra no Brasil, né, se você pegar Canudos, se você pegar aqui a Guerra do Contestado, os mucas no Rio Grande do Sul, tal, são todas histórias de derrotas. São histórias em que os camponeses foram derrotados. E essa história, no Sudoeste do Paraná, é a única história no Brasil em que um grupo de camponeses armado ganhou o que eles queriam. Quer dizer, não tem outra história assim. Quer dizer, então eles realmente conquistaram o que eles queriam, usando a arma, usando a organização, usando a mobilização deles, etc. Então mostra muito o poder que a população tem, pode ter, né, se ela se organiza, se ela sabe o que ela quer e se ela luta por o que ela quer, etc. Quem ganhou foi a parte mais fraca, né? Que foi o povo contra o governo, contra o poder constituído, contra todo mundo, polícia, juízes, governadores, prefeitos, tudo. Acabou ficando a vitória do colono. O colono acabou ficando com a terra legalizada, sem ter que pagar mais. Quando o Denis veio para cá, foi distribuída as levas todas direitinho e tudo que foi colocado. Minifúndio, né? Que é zona de minifúndio, não tem ninguém com grandes extensões de terra. Foi tudo, acabou então sendo resolvido. E eu, como engenheiro do Estado, fui designado na época para vir chefiar o serviço que foi instalado em Francisco Beltrão, numa área que atinge desde o Rio Chupim até a fronteira com a Argentina e praticamente desde a fronteira de Santa Catarina até o Rio Iguaçu. Hoje são 29 municípios, né? E começamos as medições.
nós ficamos subordinados à presidência da República, através do gabinete militar da presidência. Isso no governo ainda do Jango. Veio a Revolução, se deu continuidade e por volta de 74 os trabalhos foram terminados, o grupo foi extinto, os funcionários foram para outras áreas e, enfim, pacificou a região. Não foi um trabalho de reforma agrária, mas um trabalho, porque o pessoal já estava aqui, mas um trabalho de definição da propriedade. Durante 11 anos, mais ou menos, pouco mais de 11 anos, esse órgão realizou aqui no Sudoeste uma experiência que eu, quando discuto a respeito da reforma agrária, eu desafio as pessoas. Vocês querem conhecer um exemplo? Venham aqui no Sudoeste, venham estudar como que atuou o GETSOP. Foi o exemplo de reforma agrária. Nesses 13 anos, mais ou menos, de atuação aqui, esse órgão misto, ele titulou mais de 50 títulos, forneceu mais de 50 títulos de propriedade. Ou seja, transformou os poceiros em proprietários. Não foi só isso. Ele fez também outras, o GETSOP construiu estradas, construiu ponte, construiu escolas. O GETSOP, inclusive, montou um horto para fornecer muda para os agricultores. Ajudou a criação de cooperativas para facilitar a vida dos agricultores. Enfim, o GETSOP realizou nesse período, aqui no Sudoeste, um verdadeiro exemplo de reforma agrária. Isso, a importância disso aí é vital, sabe, para o Sudoeste do Paraná. Então aí o Sudoeste do Paraná começou a crescer, começou a se desenvolver justamente quando cada sitiante se tornou dono daquilo, da área em que ele estava. Ele pôde passar a cultivar, voltou a paz, voltou a tranquilidade, começaram a surgir os núcleos urbanos, a região começou a ser subdividida mais politicamente com a criação de outros tantos municípios e depois repartidos novamente, e a região começou a crescer. No progresso de cidades como Francisco Beltrão, Pato Branco, Dois Vizinhos, Capanema e em todo o Sudoeste, caminham a coragem, a ação de Nono Merlugo, do casal Mazeto, de seu Wilson, daqueles que pagaram com vida, que tiveram as famílias destruídas, mas, com bravura, derrotaram os poderosos. De gente que veio de longe e se orgulha de ter feito parte da história do Paraná. Gente corajosa, que defendeu cada palmo de chão para aqui ficar, aqui produzir e aqui criar seus filhos e netos. Gente do Paraná.